Boa noite, seja bem-vindo a mais um culto da Calvária. Deus, muito obrigado porque o Senhor é bom, muito obrigado pelas tuas misericórdias. Jesus Cristo, nós chamamos e te desejamos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o seu Filho amado para que nós pudéssemos, Jesus, estar contigo eternamente, para que nós fôssemos livres do pecado, da morte eterna, e assim o Senhor nos proporcionou a vida eterna, e nós queremos, Jesus, cantar a Ti, entoar a melhor canção a Ti, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Aonde você estiver agora, adore a Ele. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei agora ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, cante. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, cante. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Por quê? Porque a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A minha vida está nas mãos. A minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A minha vida está em tuas mãos, Senhor. Nós entregamos tudo a Ti, entregamos nossos corações a Ti.
E uma salva de palmas ao Senhor onde você está agora. Louvado seja Ele, louvado seja o nosso Deus. Ele está aí onde você está. Glórias, glória a Deus. Aleluia. O Senhor é nosso sol, Jesus. O Senhor é nossa luz. E nada irá nos separar de Ti, Jesus. Cristo é o meu sol, tudo que tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Cristo é o meu sol, tudo que tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. De viver, a luz do meu caminhar. Cristo é o meu sol, tudo que tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Cordeiro Santo. Santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus, digno de todo louvor. Santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus, digno de todo louvor. Aumente o volume da sua voz, declare que Ele é santo, cante.
Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus, digno de todo louvor. Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus, digno de todo louvor. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. O Deus de todo poder. O Deus de todo poder. Continue sendo generoso e fiel ao Senhor com seus dízimos e as suas ofertas. Estamos disponibilizando um QR Code na sua telinha nesse exato momento. E você pode estar pegando seu celular, colocando na câmera e apontando para o QR Code. Automaticamente você será redirecionado para o PicPay. E lá você poderá estar fazendo a sua doação, o seu melhor. O projeto Família Feliz tem parado suas atividades presenciais. Porém, estamos completamente ativos nas plataformas digitais. Cuidamos de 385 crianças via aplicativos como o Zoom e o WhatsApp, passando instruções semanais de como devem se cuidar e as demais atividades. Todos os nossos monitores estão com força total, compartilhando amor, cuidado, carinho e conhecimento, principalmente sobre a pessoa de Jesus Cristo. Estamos em um grande desafio nesse momento tão crítico que a nossa nação está vivendo. E o Projeto Família Feliz tem uma grande missão de alimentar essas crianças e famílias. Entre março a junho, entregamos 6,5 toneladas de cestas básicas. Ajude-nos nessa missão. Seja um parceiro desse projeto maravilhoso. Disponibilizamos de carnês, depósitos e transferências. Doe, contribua, seja generoso, apadrinhe sonhos. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Amados, nós estamos aqui mais uma vez, trazendo para vocês uma palavra. Acredito que essa palavra possa tocar verdadeiramente no seu coração. Até mesmo porque eu creio que foi o Senhor que tocou no meu coração quando eu estava pesquisando. E eu queria deixar para vocês aqui um livro que eu acho muito interessante. Esse livro aqui, A Quarta Dimensão. É muito legal, gostei muito desse livro. Eu tenho em PDF, quem quiser pode ver no grupo, eu vou colocar no grupo, tá certo? É de David Yong-Chu, coreano, muito legal. Amado, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Efésios 3, para a gente ler do versículo 14 até o versículo 19. Amém? Amém, amado? Então vamos lá. Começa assim no versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomo o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. Estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento e a altura,
e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a sua plenitude de Deus. Amém, amados? É interessante que quando eu vejo esse versículo, eu percebo que existe um amor que muita gente não tem desfrutado. Existe um lugar onde esse amor está. Existe também uma forma como nós podemos obter esse amor. E existe uma maneira de se apropriar dele. E a Bíblia deixa claro em alguns exemplos aqui, e eu vou deixar para vocês aqui alguns exemplos. Mas Paulo começa esse versículo aqui, ele dizendo o seguinte: eu me ponho de joelhos diante do Pai, e oro para toda a família. Você vê que Paulo, ele estava orando para mim e para você, porque há alguma coisa do coração de Paulo que ele quer nos fornecer, e isso que ele quer nos fornecer é para que possamos o que ter? Esse amor, para que a gente possa ser fortalecido, para que a gente possa conhecer esse amor de Deus que excede todo entendimento, e chegar na plenitude de Deus. É algo tão poderoso assim que eu percebo que é nessa oração de Deus, que eu creio que ela chegou no seu lar, e ela está chegando agora no seu lar, em nome de Jesus. Se você crê, amados, diz amém. Nós podemos então entender que esse amor precisa de entendimento, não pode ser de qualquer jeito. Nós precisamos entender, porque ele diz assim: a fim de que poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E eu percebo uma coisa interessante, é que quando ele fala assim, largura, comprimento e altura, isso aí é normal, porque nós compreendemos. Porque o que seria a primeira dimensão, vamos dizer assim, que eu pesquisei nesse livrinho aqui? A primeira dimensão é quando você tem um ponto ligado a outro ponto e forma uma linha. Aquela ali é a primeira dimensão. Agora, quando você pega várias linhas e junta uma com a outra, você forma um plano. E esse plano é a segunda dimensão. Mas quando você pega um plano e coloca em cima de outro plano, e coloca em cima de outro plano, você forma um cubo. E aquilo ali é a terceira dimensão. E para que se forme a terceira dimensão, só precisa da altura, da largura e do comprimento. Mas Paulo vai mais além. Ele diz o seguinte aqui, que tenha também algo maior, tenha a profundidade. E eu percebo o seguinte, que lá em Gênesis 1, 2, ele diz o seguinte, que o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas, aonde havia caos, onde havia trevas, onde nada estava bom, mas ele pairava. E eu percebo, quando eu vejo isso, é que ele estava fora da terceira dimensão. Ele estava além daquilo que podíamos imaginar. E eu percebo que Paulo, lá na frente, ele diz o seguinte, que há um lugar que nós podemos ir. E esse lugar é um lugar maravilhoso, onde tem todas as sortes de bênçãos, o qual o Senhor já nos deu. E é provavelmente nesse lugar que eu preciso ir. É nesse lugar que eu preciso saber, porque quando o Espírito Santo diz que ele estava fora da terra, eu percebo que ele estava fora da terceira dimensão. E eu percebo que ele estava, então, em uma outra dimensão, a quarta dimensão. E eu aprendi uma coisa, que a quarta dimensão, ela tem grande influência na terceira dimensão. Assim como a terceira dimensão tem grande influência na segunda dimensão. Assim como a segunda dimensão tem grande influência na primeira dimensão. E quando nós observamos a necessidade de não estar aqui, mas estarmos nos lugares celestiais, para que nós possamos alcançar aquilo que foi prometido, nós vamos sair dessa dimensão, dessa terceira dimensão, e para uma dimensão superior, nos céus dos céus. E a palavra do Senhor também diz que o Senhor, Ele não habita na casa feita por mãos humanas. Ele está nos céus dos céus. Apesar de Ele estar aí no Espírito Santo contigo, apesar de Ele estar aqui comigo, Ele está dizendo o seguinte, o Deus, o Todo-Poderoso, Ele não habita em casas feitas por mãos humanas. A terra não pode
contê-lo. Ele está fora do tempo, ele está na 4ª dimensão, e nós vivemos na 3ª dimensão. E quando eu percebo isso, eu aprendo que aqui eu não vou conseguir encontrar o amor perfeito. E o amor perfeito, ela só é encontrado na figura de Jesus. O amor perfeito só é encontrado em Deus. O amor perfeito só é encontrado no Espírito Santo. Então, eu preciso entender que há um lugar em que eu posso encontrar esse amor. Amém? Paulo fala muito apropriadamente sobre esse amor que eu preciso encontrar. Amém? Então, amados, nós precisamos ter intimidade. Como o próprio salmista diz lá no 25:14, ele diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então ele vai dar essa intimidade para você. Você pode agora nesse momento pedir: Senhor, eu te procurei por tantos lugares, mas agora eu percebo que o Senhor não está aqui, mas você pode vir aqui pelo teu Espírito Santo. O Senhor está nos lugares celestiais, um lugar de profundidade, um lugar que eu não posso alcançar, mas eu posso ir pelo meu Espírito. Então, amados, isso para mim foi tremendo quando percebi isso, porque é no Espírito que nós vamos encontrar o verdadeiro amor, não aqui. E, infelizmente, nós vamos ter que passar por batalhas, dificuldades, e algumas coisas nós vamos precisar passar. Mas a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 2:14, que diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você percebe que é a loucura do que eu falei? Como eu posso sair desse lugar, ir para um outro lugar e ficar nesse mesmo lugar? Mas muitas pessoas fizeram isso. Pode ser até uma loucura, mas isso precisamos discernir espiritualmente. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte, que lá em João 6:3, que diz que a palavra que ele disse são espírito e vida. Então, se a palavra é espírito e vida, e ele diz que eu preciso discernir as coisas espirituais pelo espírito, eu preciso entender que tudo isso só posso desfrutar espiritualmente. E esse amor que constrange, esse amor que ele nos deu. E uma coisa que eu percebo, sabe o que é? É que Deus nos ama tanto, 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 que ele deu o seu único filho, o único filho que ele tinha, por amor a mim e você. Eu percebo o seguinte: se Deus deu o seu único filho, o único filho dele, por mim e por você, o que ele não faria? O que ele não faria mais por você? O que ele não poderia fazer mais e mais por você? Aquilo que você pede hoje é muito pouco para aquilo que ele pode te dar. Nós precisamos saber que Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades. E ele declara em toda a sua palavra que ele te ama, ele te ama, ele te ama. E eu percebo também algumas coisas assim interessantes lá em 1 João 4:14, ele diz assim: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Ele dá testemunho para você, ele testifica para você. E quando eu percebo que ele tem testemunhado, dado testemunho, eu vejo lá o que aconteceu em Mateus 3:17, que ele diz assim: uma voz vem lá do céu e diz assim: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Este é meu filho amado, a qual eu tenho prazer. E isso tudo aconteceu antes do ministério de Jesus. Mas não parou por aí. Ele diz o seguinte lá em Mateus 17:5, quando no monte da transformação, na transfiguração, ele diz o seguinte: que este é meu filho amado, a quem me comprazo, a quem eu tenho prazer, a ele ouvi. Então perceba uma coisa: se Jesus, que é Jesus, o próprio Filho, ele precisava ouvir no Mateus 3:17, e Deus repete em Mateus 17:5, é porque existe algo aí, porque ele
não é simplesmente quando você ama, você dizer para uma pessoa que ama. Você tem que reforçar esse amor, dia após dia, reforçando esse amor. E ontem eu percebi uma coisa, que eu faço isso intuitivamente. De vez em quando eu pulo em cima da minha filha e digo: meu amor, eu te amo. Eu pulo em cima da minha esposa e digo assim: eu te amo. E a cachorra ali começa a latir, eu faço aquela confusão toda. Porque eu percebo uma coisa, amados: o amor, ele não pode ser contido só em gestos ou expressões. Ela precisa ser dito. E Deus sabia exatamente isso. Não porque Jesus precisasse, mas é aquele que ama, Ele quer fazer. E Deus está falando nesse momento, nessa hora para você: Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama. E nós temos ouvido todos os dias no culto, na bênção apostólica, que o amor de Deus, que excede todo o pensamento. Eu tenho falado, todos temos falado do amor de Deus. Então Ele simplesmente tem dito várias e várias vezes para você: não importa o que você está precisando, não importa o que vai acontecer daqui para frente, o que importa é que você precisa entender que há um lugar onde podemos ir. E esse lugar onde podemos ir é nos lugares celestiais, é um lugar mais profundo, é um lugar que está fora do nosso tempo. Esse é o lugar onde Ele vai dizer para você toda a expressão do amor de Cristo. Amados, dizer uma coisa para você: Deus é suficiente para mim, eu não preciso mais de nada, basta, tudo para mim já é suficiente, porque Deus é suficiente para mim. Quando eu entendo desse lugar, eu percebo que o amor de Deus causa essa suficiência para mim. E o amor de Deus, ele é incondicional. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o fato de o amor de Deus ser incondicional, nós não podemos ir para as extremidade do legalismo ou extremidade da libertinagem. Se Deus é suficiente, se Ele me ama, é incondicional, nada daquilo que eu vier a fazer ou deixar de fazer, Ele vai deixar de me amar. Eu quero dizer uma coisa: eu não posso ir em nenhum lugar de libertinagem, fazer tudo o que eu quero, e nem posso ir em outro lugar de legalismo, fazer muito para Deus, para que Ele me ama. Você tem que centralizar, ter consciência, porque Deus verdadeiramente te ama. Amém, amados? Mas há um lugar onde podemos estar, e esse lugar é a intimidade. Eu percebo o seguinte, que Pedro, ele tinha esse lugar de intimidade com Deus. Ele tinha esse lugar de intimidade com o Senhor. E há algo que eu vou dizer para você interessante, é que Pedro não conhecia esse amor, mas ele começou a conhecer esse amor. E eu percebo uma coisa, amados, que lá em Lucas 22, 31, ele diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote, não se desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Mas Pedro replicou e disse o seguinte: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. E eu percebo uma coisa, amado, que é interessante, que há dois caminhos que nós podemos entender: o caminho do bem e o caminho do mal. Quando nós encontramos o caminho do mal, que nós aceitamos Jesus, aquele nascer de novo, é a regeneração instantânea do Espírito, mas não é a verdadeira conversão, porque conversão é um processo. E Pedro, ele achava que já tinha sido convertido, mas Jesus diz assim: quando te converteres, tu conheces a mim, mas tu não te converteu ainda. Porque se converter, amados, é passar por um processo de libertação das coisas que a alma, ela foi impregnada durante longos e longos tempos da vida. E Pedro, ele percebeu isso. Lá em Mateus 26, 31, aconteceu uma coisa muito interessante. Jesus, ele diz que muitos vão traí-lo, que ele teria que passar por aquilo tudo, mas Pedro diz o seguinte: eu nunca vou dizer que não o conheço.
mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E Jesus diz para ele o seguinte: ainda hoje, antes que o galho cante, 3 vezes tu me negarás. E amado, o que acontece? Muitas vezes nas nossas vidas, nós temos negado a Deus. Nós estamos chegando à porta do templo, nas últimas horas. Nós precisamos entender esse amor. Quando nós entendemos esse amor de Deus, é impossível negar a Cristo. E lá em Marcos 16, 17, o anjo, quando Jesus é ressuscitado, um anjo aparece para aquelas mulheres e diz assim: dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis como ele disse. Por quê? Que o anjo chega e fala para todos, reúne todos os apóstolos, e a Pedro. Por quê? Pedro passou por uma situação em que ele achava que não era mais digno. Ele passou por uma situação que tinha uma dor, ele não podia, ele voltou de novo a pescar. Mas Jesus faz uma coisa interessante. Jesus se apresenta para ele, e ele aceita o pedido, ele aceita aquilo que que aquelas mulheres falaram para ele. Olha, o anjo disse especificamente para ti, Pedro, que você precisa ir. Talvez Pedro dissesse assim: não, eu não sou digno mais disso, tudo isso que aconteceu, eu não sou mais digno. Mas ele disse assim: olha, Pedro, eu ouvi do próprio anjo, você foi convidado também. E Pedro vai ao convite de Deus. Pedro talvez estivesse com traumas. Talvez você hoje pense assim: por que você fala tanto do amor de Deus? Você não conhece a minha vida, não conhece meus traumas, não conhece meu abuso, não conhece meu divórcio, não conhece a rejeição, não conhece a violência, não conhece a indiferença que estão fazendo comigo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que Deus conhece mesmo. Eu imagino, sabe o quê? Uma mãe, que ela está grávida, pronta para dar um filho, e ela começa a fazer planos para aquele filho. E quando ele começa a fazer planos para aquele filho, ela começa a dizer: eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou comprar aquela outra coisa. Foi desse mesmo jeito que Deus fez para você. Você não é sorte do acaso, você foi planejada por Deus, porque Ele mesmo disse que antes de tudo, Ele te escolheu. Ele escreveu todos os dias da sua vida. Então você foi planejado. Não foi planejado por homens, não foi planejado pelos seus pais, você foi planejado por Deus, porque o amor dele excede o teu entendimento. É o lugar que nós precisamos ir e compreender o quanto Deus nos ama. E aqui eu percebo o seguinte, que no grego existe 4 tipos de palavras que falam sobre amor. O primeiro é a ágape. O amor ágape, que é o amor sacrificial. O amor eros, que é o amor romântico. O amor filho ou filéu, que é o amor de amizade. E o amor familiar, que é o estorge. Pedro chega para Jesus e diz o seguinte: olha, eu te amo com amor sacrificial. Pode vir o que for, eu me sacrifico por ti. E Jesus percebeu isso. E então perceba o seguinte: quando Jesus dá aquela cura para ele, ele diz o seguinte, pergunta 3 vezes para ele: Pedro, tu me amas? No grego diz Petros, agapos-mi? Ele diz filosmi. E ele, pela segunda vez, ele pergunta: Pedro, tu me amas com amor sacrificial, aquele amor que você diz que faria tudo por mim? E Pedro diz para ele: eu só tenho um filéu por ti, eu só tenho um amor fraternal, eu não sou mais do que isso, talvez não tenha nem nada. E pela 3ª vez, Jesus pergunta: Petro, filosmi? Ou seja, ele pergunta: você me ama com amor fraternal? E ele diz: eu te amo com amor fraternal, é o único amor que eu tenho, eu não tenho mais, eu não posso te oferecer mais. E Pedro
naquele momento é curada. Quando nós compreendemos que nós não temos aquilo que achamos que temos, nós procuramos naquele que tem. E eu percebo isso, esse amor tão maravilhoso, quando Pedro, ele agora entende que ele é humano, ele entende que ele vive na terceira dimensão, mas a dimensão a qual Deus quer que nós venhamos a observar é uma dimensão superior, uma dimensão de profundidade, uma dimensão que está nos lugares celestiais. E quando eu me ponho de joelho, eu me converto verdadeiramente, eu percebo que é possível ter esse amor sacrificial. Do contrário, muitas pessoas não dariam o seu amor para as outras pessoas. Eu vejo muitos missionários indo fazendo a obra, porque eles perceberam que o amor que eles têm não é um amor terreno, não é um amor da terceira dimensão, é um amor de lugares celestiais, é um amor de profundidade. E isso é maravilhoso. Porque mesmo que você se sinta hoje sem amor, talvez você pense o seguinte: mas Deus me proporcionou isso. Eu quero dizer, porque Ele não amassa o caniço que quebra. Ele não permite. E eu lembro uma vez que um pastor, ele disse o seguinte, que lá no sul ele passava com um carro 4x4 por cima daqueles trigo, e ficava aquele caminho. E ele, quando estava andando, ele perguntou para aquele fazendeiro: e você não tem perigo de destruir todo esse sua plantação? Ele chegou e disse assim: vem cá, dá uma olhada aqui. Você percebe ali, ó? Dá uma olhada lá. Eu passei semana passada lá, 7 dias atrás. Olha a altura que está. Um pouquinho mais baixo só, mas daqui a pouco está tudo do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque algo passando por cima de você, em pouco tempo, se levanta. Agora ele chegou lá e disse o seguinte: olha, pastor, dá uma olhada aqui. Ele começou a amassar. Se eu fizer isso aqui, ó, ele não cresce mais. Porque quando eu esmago o caniço que enverga, ele não cresce mais. Ele diz o seguinte para você: por mais que você esteja sofrendo hoje, por mais que você esteja achando que é Deus que está proporcionando isso para você, Ele está dizendo: eu nunca vou te amassar, mesmo que você esteja envergado. E dentro de pouco tempo, você vai perceber esse amor poderoso de Deus para te levantar, para te erguer e para te curar. Porque esse é o amor que cura, esse é o amor maravilhoso de Deus. E eu creio, amados, que Deus nunca vai esmagar o cana que quebra. Ele nunca vai fazer isso. Nunca. E em nome de Jesus eu declaro agora para você, pelo poder do Santo Espírito de Deus, que nesse momento Ele está curando a tua alma, assim como Ele curou a alma de Pedro. Ele está curando a tua alma agora, porque o amor que cura é um amor que excede todo entendimento. Amor que cura, o amor que transforma, é o amor que liberta. Lá em 1 João 1,9, ele diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Existem também formas da gente sermos purificados pelo amor de Deus, confessando nossos pecados. Mas lá em Tiago 5,16, ele diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que serdes curados. E no original, esse pecado de 1 João 1,9, essa palavra pecado é diferente da palavra que está escrita em Tiago 5,16. Uma quer dizer amartia, que quer dizer o quê? Errar o alvo, se desviar, é pecar, é aquilo a qual Deus já te salvou, quando você aceita Jesus. Mas aquele qual Tiago lhe fala em 5,16, tem outra conotação, é parapitoma,
E o paraptoma quer dizer o seguinte, que é aquele que está caído, aquele que está prostrado, aquele que está em uma posição inferior, Deus pode levantar. E ele diz o seguinte, você pode, através da sua confissão, você ser curado agora. Porque ele diz o seguinte aqui, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que serdes curados. Curados. Deus quer curar você. E hoje eu estava conversando com o pastor Elvis, dizendo o seguinte, que muitas vezes a criança, ela recebe uma ordem dos pais, e diz o seguinte, olha, você vai para a escola, eu sei que você gosta de andar de skate, e você não vai andar de skate, porque você pode cair e levar uma queda. Aquela criança não percebe aquela informação, que é uma formação de amor, e ela vai para a escola, e ali ela vai andar de skate, e ela pode cair, e ela vem machucada às vezes para casa. A mãe, com muito carinho, coloca, talvez, aquele curativo e tudo, porque aquilo que a criança mais quer é ser curada. Mas aquilo que a criança menos quer é dizer porque ela caiu. Criança nenhuma quer dizer porque caiu, mas a criança diz, eu quero ser curada. O que eu entendo disso? Porque muitas vezes nós temos agido como criança, nós não queremos falar o que aconteceu, nós queremos falar só para Deus, me cura, eu só preciso de cura, eu não preciso dizer para você, confessar nada, mas eu quero dizer uma coisa para você, a cura vem pelo confessar, confessais uns aos outros, para que sedes curados. E quando eu confesso a Deus, eu quero dizer o seguinte, eu estou dando nome para o meu pecado. E eu percebo que Deus, Ele vai começar a curar. Amados, a sua mãe pode até desamparar, mas o amor de Deus jamais vai te desamparar. Eu percebo que existe sim uma forma da gente obter algo de Deus, através da oração, através de confessar, algo que está aqui dentro, para que Deus possa curar. Uma outra coisa aqui, amados, que eu percebo, é quando Moisés foi chamado por Deus. Moisés tinha medo de cobra. E a Bíblia fala que ele tinha medo de cobra. E ele diz o seguinte, que Moisés, o que você tem na tua mão? Ele disse, tem uma vara de pastor. Ele disse, joga essa vara no chão. Lá em Êxodo 4:1. E ele quando jogou aquela vara no chão, a Bíblia diz que ele teve medo. Mas Jesus diz o seguinte, Deus fala assim para ele, pega na cauda. E ele pegou, e ela se transformou de novo em uma vara. Ali houve uma cura. Mas não foi só essa. Deus diz assim para ele, coloca a mão no teu coração. Ele colocou a mão no coração. Tira agora. Ele tirou, estava cheio de lepra. Ele diz, coloca de novo a mão no coração. Ele colocou. Quando ele tirou assim, estava sã. Sabe o que eu percebo nisso? É que Deus quer curar o seu coração. Deus quer curar os teus medos. Mas esse amor precisa ser entendido e compreendido. E nós entendemos muito bem esse amor quando nós percebemos o que está escrito lá em Romanos 8:35, que ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, nudez, perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem alguma coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem a quarta dimensão, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando eu percebo, ele fala assim, nem a profundidade, nem aquilo que está na quarta dimensão, porque na quarta dimensão está quem? Está todos os demônios. Eles estão ali, estão nos lugares celestiais. Nem eles, nem demônios, pode separar você do amor de Deus.
E eu preciso entender isso. E quando eu entendo isso, eu sou curado emocionalmente, eu sou curado dos meus medos, eu sou curado daquilo, dos meus traumas, eu sou curado de todas as coisas. Porque esse Deus que deu a Jesus Cristo, esse amor nos constrange a permanecer nele, nos constrange a ir à intimidade com ele. E eu convido você agora, para você dobrar o seu joelho, ou tirar as suas sandálias dos teus pés e fazer essa oração. O lugar onde você está, talvez você ache que não é a quarta dimensão, mas Moisés foi curado num lugar santo, e esse lugar onde você está é um lugar santo. Coloque-se de pé, ou de joelho, ou qualquer posição que você queira, e faça essa oração comigo. Santo Deus, misericordioso Pai, eu quero desfrutar, Paizinho querido, desse amor, Senhor Deus, que para mim é uma loucura, Pai. Eu não consigo entender como o amor que vem aqui e ao mesmo tempo não está aqui. O amor que está em um lugar celestial. Ó Deus, eu preciso, Senhor Deus, entender um pouco mais de Ti. Eu preciso, Deus, desfrutar desse amor. Eu sei, Paizinho querido, que foi na cruz que houve a troca, Paizinho querido, do meu pecado. Foi na cruz que veio a primeira cura. Foi na cruz que eu me converti, ó Pai. Mas há algo que eu preciso, Senhor Deus, me converter, Paizinho querido. É algo que eu preciso entender, Paizinho querido. E me apropriar, Pai, desse amor que cura. Cura, ó Pai, através do Teu poder, Pai, os meus medos. Salva-me, Senhor Deus. Eu quero confessar para Ti agora, Paizinho querido. Ouça-me, Senhor Deus, o meu desabafo, Paizinho querido, para que eu possa ser curado. Se você fez essa oração, amado, eu creio que aí onde você está, Deus está trazendo cura para o teu lar. Deus pode, Deus quer. Porque a palavra do Senhor diz muito interessante, quando eu comecei a falar aquilo ali, o próprio Paulo, ele orou, e ele disse o seguinte, que é pela fé que nós obtemos esse conhecimento do amor. Deus está te abençoando agora. E se você crê, diz amém. Amém? Nós vamos encerrar agora com a oração apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas comunhões do Espírito Santo de Deus estejam sobre você, sobre a sua casa e todos aqueles que já proferiram o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, diz amém. Aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio dele, Deus fez todas as coisas. Nada existiria se não fosse por Ele. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Veja, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e